Como começar a estudar o ciclo do minério de ferro, meu amigo Schneider? Essa aí é difícil, né? Não tem, eu acho que não tem material, não tem livro sobre isso, talvez em inglês, né? Eu nunca procurei, nunca pesquisei. Mas é assim, o ciclo ele é completamente imprevisível, né? Você tem que observar, né, a questão de oferta e demanda, de produção. A gente tem uma empresa que tem um custo de produção muito baixo, né? Que é a Vale, né? Tem um excelente minério, um custo de produção mais baixo, mas tem muitas nuances nesse meio do caminho aí, né? Quem se beneficia dessa questão do ferro, quem trabalha com isso, quem compra, né? Esse produto, né, se aquela pessoa está hoje a China, né? Dos países aí que mais compra do Brasil. Então, qual a demanda da China com relação a isso? Então, a gente viu que o minério de ferro bateu recordes históricos aí, mas ele está voltando de novo, né? Então, aquelas notícias da Evergrande, um monte de cidade fantasma na China que o pessoal construiu demais, né? Quanto que de concreto que foi utilizado na China nos últimos anos, que foi mais do que os Estados Unidos nos últimos 100. Então, todas essas questões aí, elas são postas, né? Elas acabam te trazendo um vislumbre, né? Mas é bem difícil você saber realmente o ciclo de minério. Você consegue, né? Assim como o petróleo e o minério, você consegue ter uma média de valor, você consegue analisar graficamente o que acontece com relação a isso, você consegue associar, né, coisas que estão acontecendo no dia a dia, notícias do dia a dia, mas é pouca gente realmente que faz isso com muita certeza, né? Porque é futuro, então são premissas. Então, essas premissas colocadas, elas têm que ser bem realistas e a pessoa com uma determinada experiência consegue fazer isso. Mas eu acho que não tem material didático, não conheço material didático com relação ao ciclo de minério de ferro. Uma boa, assim, para você pegar para ciclo de commodities, esses negócios, cara, pega gestores que trabalham com commodities. Então, tem fundos, por exemplo, de investimento que tem estratégia de investimento numa determinada commodity. Vamos supor que você queira aprender aí sobre o ciclo do, sei lá, do cobre, ou agora tem aí o ciclo do urânio, né? Então, pega um ETF que investe nisso, pode ser no exterior, no Brasil mesmo, né? Tem muita gente que opera commodities e tem esse setor específico na Bolsa de Valores, né, falando sobre commodities, e dá uma estudada nas estratégias de investimento, nos relatórios de investimento desses fundos. Aí você vai começar a entender como é que essa coisa funciona, né? Quem utiliza o metal, quando ele utiliza o metal, o que, que leva, aonde está a demanda, quem produz, qual é o país que mais produz, qual é a relação que isso acontece. E aí esses gestores vão começar a te dar ideias, né, do que observar, do que entender, né, de como entender esse tipo de investimento, porque ele é um gestor profissional que trabalha com isso. E o ciclo do minério de ferro está muito ligado a essa produção industrial, né? Construção civil, enfim. Tem que entender aonde aquela commodity é aplicada e como é que é o driver dela. O que move esse mercado, né? E aí um bom caminho é entender quem opera de forma profissional isso. Como é que eu entendo, por exemplo, o ciclo do ouro, né? Como é que eu entendo o investimento em ouro? Você pode entender a commodity, você pode entender a mineração, você pode entender o ciclo completo, né? Quais são os países que produzem, aonde ele é aplicado, enfim, e aí por diante. Tá? Então, o bizu é pegar o caminho de quem já trilhou. Vai no gestor que mexe com isso e começa a pegar aí os estudos que ele tem aí nos últimos anos, que você vai ter pelo menos uma ideia do que você pode observar nos mercados.